Boa tarde aos nossos ouvintes, sejam bem-vindos a esta especial informação, onde vamos aqui debater a retoma da atividade desportiva com o Vasta Gama Atlético Clube no futebol, e o Gonçalo Silva vai aqui falar-nos do hóquei em patins e o Filipe Guerreiros do futebol. Antes de dizer que estamos sem máscara, porque estamos aqui com as devidas distâncias, estamos separados com acrílico, aqui cumprindo todas as regras da Direção-Geral da Saúde. Aos dois, boa tarde e bem-vindos aqui à Rádio Sines. Filipe, começando por ti, Filipe, portanto, o campeonato vai recomeçar, mas o Vasta Gama de Sines não vai jogar, portanto, até ao final da época. É isso que vai acontecer. Boa tarde. Boa tarde a todos, ao auditório, e em especial aqui uma palavra ao Gonçalo e para o Hóquei Clube Vasta Gama, porque teve uma atitude corajosa, como nós também tivemos que ter, difícil, mas em prol do bem-estar dos nossos atletas. É verdade, não vamos continuar a competir. Publicamente anunciámos ontem a decisão, já tínhamos decidido democraticamente entre jogadores, dirigentes, equipa técnica, departamento médico. Avaliámos a situação depois de 3 quarentenas, já é conhecido, 3 quarentenas, 80 testes, 7 casos positivos, sempre vindo de fora. Foi uma coisa que o Vasco da Gama conseguiu com um plano de contingência feito em conformidade com a Delegada de Saúde. Conseguimos ao menos estancar que os casos viessem de fora e não se alastrassem dentro do clube, e depois desta ponderação entre os principais visados, que são os jogadores, neste caso, chegámos à conclusão que não estão reunidas as condições para acabarmos a competição, porque nada se alterou em termos de isolamentos profiláticos, de toda a panóplia que rodeia hoje em dia praticar desporto, ou desporto de competição, mesmo que amador, e é muito difícil, as condições são complicadas, e o Vasco da Gama acho que não as consegue levar a cabo para defender os interesses dos atletas, que é não passar por uma quarta quarentena, que ia ser muito difícil. Já tivemos jogadores que foram despedidos por causa disso, tivemos jogadores que faltaram exames de condução, de código, audiências de tribunal, por praticarem um desporto amador, um desporto que gostam, que não oferem qualquer rendimento, e tornou-se incomportável a nossa continuação, que temos muita pena. O Vasco da Gama é um clube com pergaminhos na Distrital, que ao fim e ao cabo é a antiga terceira divisão, foi sempre o lugar do Vasco da Gama, mas não conseguimos, com muita pena, mas conseguimos não descer de divisão, conseguir suspender a atividade, e para onde cá estaremos de novo na primeira distrital, na mesma divisão. É isso que é importante dizer. Portanto, Filipe, o Vasta Gama não desistiu da competição, o Vasta Gama mantém-se na primeira divisão distrital, apenas não vai jogar até ao final da época, tal como acontece com o Augusto de Moura, com o Alfarim e com o Alcostense. Precisamente a equipa que o Vasta Gama jogou, que foi o Alcochete, logo na primeira jornada, onde empataram 0-0. Portanto, o Vasta Gama não vai jogar, mas na próxima época vai ter o lugar na primeira divisão distrital. Sim, o Vasco da Gama desde o princípio bateu-se sempre, e esta época começou a ser preparada em maio, é público, nós renovámos os jogadores todos em maio, fizemos as contratações que tínhamos de fazer em junho, portanto esta época foi sempre planeada para jogar. Nós sempre quisemos competir desde o princípio, junto da Delegada de Saúde, da Câmara Municipal de Sines, desde a primeira hora, sempre em conjunto, a tentar meter o Vasco da Gama a competir, e conseguimos, com muitas dificuldades, mas chegámos a setembro e deu-se uma situação complicada aqui no nosso concelho, que durou basicamente de setembro até dezembro, e também a nível do país também igualmente, mas foram 3 meses muito complicados e que deitaram por terra as nossas ambições de continuar a competir. Mas o Vasco da Gama nunca desistiu de nada, e não era agora que ia desistir. Suspendemos a atividade por razões de saúde pública, principalmente aqui no nosso concelho. E depois somos um clube que temos jogadores em determinados ramos da sociedade siniense, tal como o hóquei, importantíssimos. Temos operadores na Galp, operadores na Repsol, na REN, trabalhadores na APS, na PSA, e não estamos só a meter em perigo os jogadores e a saúde dos jogadores. Estamos a meter em perigo também aqui as empresas, que são empresas de setores energéticos e importantes, onde alguns jogadores foram, né, avisados por as entidades para terem algum cuidado, não é? Porque
é um desporto amador ao fim e ao cabo, nunca se podemos esquecer que isto é um desporto amador. E o Vasco da Gama conseguiu que suspendesse essa atividade e não irá ser penalizado, não se tratasse de uma desistência, aí íamos para a segunda divisão, assim ficamos na primeira divisão, tal como os outros clubes, que sempre lutámos desde o princípio, sempre quisemos competir, mas chegámos a um beco sem saída que já não conseguimos mais. Esta situação também aconteceu no Campeonato de Portugal com as equipas da Madeira, logo que também ficaram numa situação semelhante. Filipe, mas explica-nos, vocês realizaram uma reunião entre os 16 clubes da primeira divisão, uns quiseram continuar, outros não, uns numa fase não quiseram, depois quiseram, portanto, e estes 4 é que não quiseram isso. Sim, Joaquim, olha, primeiro, na primeira reunião que houve, logo em setembro, quando se dá o caso no Vasco da Gama, que foi o primeiro caso que houve entre equipas na primeira divisão distrital, que serviu mais ou menos de cobaia, de exemplo do que é que poderia ser a época até ao final. Aconteceu aqui, infelizmente, e logo aí houve uma reunião entre todos os clubes, e houve vários clubes que não queriam começar, outros queriam começar em janeiro. Não vou aqui dizer os nomes, já é público, já foi falado. Havia clubes que não queriam começar, outros queriam começar em janeiro, outros queriam suspender até ver como é que a situação estava. E o Vasco da Gama foi sempre, desde a primeira hora, a posição do Vasco da Gama foi: queria começar em janeiro, deixar a situação, porque ali em setembro estava muito complicado aqui na zona, esperar até janeiro, ver a evolução. Os próprios especialistas diziam que vinha a segunda vaga e a terceira vaga, e a gente quisemos esperar. Nessa fase houve 6, 7 clubes que não queriam jogar. Depois as coisas retomaram de novo, nós fomos jogar a Alcochete, entretanto temos uma segunda quarentena, há a terceira quarentena e no princípio de dezembro acabou para toda a gente, suspendeu-se. Nessa altura havia vários clubes e fez reuniões, havia muitos clubes que não queriam jogar e que não queriam meter em causa a saúde pública. O que é certo é que muitos desses clubes que não queriam passaram a querer, mas a situação não se alterou. Mas as pessoas são livres, os clubes são livres de cada um ter a sua filosofia, de escolher e de mudar de opinião a qualquer momento. O Vasco da Gama manteve sempre esta linha de pensamento porque tem enquadrado aqui numa situação diferente dos outros. Mas mantivemos sempre desde o princípio ao fim a nossa linha de raciocínio. Outros clubes não o fizeram e inclusive não o fizeram e aproveitaram o facto do Vasco da Gama agora não entrar para ainda quererem vir tirar jogadores ao Vasco da Gama. Clubes vizinhos, vale a pena dizer, clubes vizinhos que estavam sentados à mesa com o Vasco da Gama a fazer força para que não houvesse descidas de divisão, para que ninguém fosse penalizado para não descer e que não queriam jogar, não estavam reunidas as condições. O que é certo é que esses clubes agora vão participar, têm todo o direito, mas eu acho uma falta de respeito eu estar sentado à mesa com pessoas, o meu presidente, o clube, e estarmos todos a remar num sentido e depois chegarmos a Bom Porto e afinal olhamos para trás e já temos uma faca às costas. Que é mesmo assim. Os jogadores, os capitães a serem bombardeados. O Vasco da Gama não se revê nisto, nunca se reviu, mas tem sido prática nos últimos anos. Mas cá estamos, eles continuam cá, gostam de cá estar e toda a gente é livre de participar. E o Vasco da Gama é livre de não participar, não porque não quer, mas porque não pode. Já voltamos a falar, Filipe. Gonçalo Walking Patins, a situação é semelhante, também a exigência de testes, muitos jogos em poucos dias. Era essa a situação do campeonato da terceira divisão e há também a possibilidade de não participar, que é o caso do Hockey Vasco da Gama. Antes de mais, boa tarde pelo convite e também um abraço solidário, tal como o Filipe, faço minhas as palavras dele em relação àquilo que é a nossa solidariedade para com o Vasco da Gama Atlético Clube nesta decisão importante que teve. Nós também tivemos que a tomar também. A nossa situação, digamos, o conteúdo e a forma como abordamos o assunto é um bocadinho diferente porque a Federação colocou a hipótese a todos os clubes que pudessem desistir daquilo que falta da competição. Até porque não existe nenhuma divisão abaixo, não queriam descer. Não? Exatamente, não existe nenhuma divisão abaixo, não irão existir consequências desportivas, como a não participação na época a seguir, como não irão acontecer de forma prejudicial, ou seja, não vamos ser multados, economicamente não iremos ser prejudicados. Portanto, nós a equipa sénior tivemos 2 reuniões em 2 semanas diferentes, muito ponderadas, onde ouvimos toda a gente, os mais velhos e os mais novos, tiveram presentes os jogadores, a equipa técnica e membros da direção,
em que foi unânime, digamos, a vontade e querer continuar. Mas também foi unânime que tínhamos poucas condições para o poder fazer. Tal como o Filipe disse, nós temos muitos jogadores, mais de 90% do plantel trabalha por turnos. Os outros estão a estudar e nós, analisando todas estas questões, percebemos por muita vontade, e eu próprio também tinha vontade de continuar a representar o clube e a terra, mas era extremamente difícil. Nós continuamos com responsabilidade neste barco, falando assim. Nós temos um papel social a representar em Sines. Temos muitos atletas, mais de uma centena de atletas. Isto envolve muita gente e nós não poderíamos dar aqui uma má imagem, que era participar, irmos começar e depois abruptamente temos que cancelar. Isso para mim sim seria muito mal para a imagem do clube e para a imagem que nós dávamos da própria terra. Portanto, decidimos de forma unânime, percebemos que não tínhamos condições. Nós tínhamos uma proposta em cima da mesa que, por exemplo, englobava fazer agora de dia 1 de maio até cerca de 14 de julho, teríamos, por exemplo, duas situações que para nós eram logo muito difíceis de cumprir. Nós tínhamos 4 jornadas duplas, ou seja, 4 fins de semana onde tínhamos 2 jogos, um ao sábado e um ao domingo, e teríamos um período de 13 dias, tínhamos 5 jogos de hóquei patins. Portanto, como dá para perceber, tornava-se impossível. Ali nos feriados de junho, aproveitando. Exatamente. Portanto, se nós contamos com os jogadores que têm toda a vontade do mundo em continuar a representar o Vasco da Gama, mesmo já com uma idade avançada alguns, em que fazem tudo aquilo que podem e aquilo que não podem para participar nos jogos ao fim de semana e para poderem treinar, agora imaginamos pedir o que era estar a fazer este esforço enorme. Isto punha em causa muita coisa, desde o trabalho deles, desde a vida pessoal deles, porque hoje em dia, tendo o Hóquei Clube Vasco da Gama que não paga a ninguém para jogar, seria extremamente difícil nós compensarmos algum atleta sobre algum problema que pudesse vir a ter em virtude de voltarmos a competir. Portanto, isto foi uma tomada de decisão conjunta da direção, dos jogadores, foi unânime, foi muito ponderada, é uma decisão difícil, é dura, é triste, mas a consciência disse-nos, mandou-nos fazer isto, ok? É importante que as pessoas percebam isto. Nós fizemos de tudo, eu próprio e outros colegas meus de outros clubes, ainda alguns propuseram outro tipo de modelo que não fosse tão exigente para terminar a época, porque logicamente ninguém queria desistir, mas neste modelo, se nós já tivemos um período de setembro a janeiro em que fizemos apenas 6 jogos do campeonato, mais 3 da Taça de Setúbal, então se em 4 meses e meio fizemos 5 ou 6 jogos, como é que iríamos fazer agora mais 15 em 2 meses e meio? Era difícil. Portanto, foi a decisão que nós tomámos e é aquela que nós achamos foi a melhor decisão para proteger os jogadores e para proteger o clube. É obrigatório a testagem no regresso da competição. Gonçalo, vocês tinham que fazer testes para começar a treinar, depois tinham que fazer testes para jogar. Quem é que pagava os testes? A Federação ou o clube? Tinha que ser o clube a suportar essa despesa. Nós, tendo uma modalidade de médio risco, teríamos que fazer testes ao staff, aos jogadores e até aos árbitros têm que o fazer nos dias dos jogos. 50% do plantel teria que fazer essa testagem. E estamos a falar em concelhos em que tivéssemos abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes. Portanto, teríamos também essa condicionante. E depois pensámos noutras questões paralelas a isto, foi aquelas que foram acontecendo ao longo da época, como por exemplo, se eu tenho um caso de Covid, vai tudo para a quarentena e já não consigo fazer aquele jogo neste fim de semana. Então, se já era difícil, ainda mais difícil se tornava. Tinha que ir aos Açores. Os Açores foi conhecimento público, há bocadinho já anunciaram que vão passar para alta risco, acho que já têm outras modificações e mais novas restrições. Já não podia fazer esse jogo outra vez. Então, vamos participar, voltamos a condicionar os atletas naquilo que é o número de treinos, naquilo que é a sua preparação, a sua vida pessoal. Olha, este fim de semana não vou cá estar, tenho jogo, afinal já não tenho. Algum faz uma troca ou outra para poder jogar e nós condicionamos aqui a vida de toda a gente. E isto é uma bola de neve que se torna muito difícil de gerir e prejudicamos aqui os jogadores, o staff e toda uma envolvência que não é possível. Portanto, o melhor caminho foi mesmo este, não é? Sim, com muita pena, voltamos a frisar, foi uma decisão muito dura, muito difícil, mas tivemos que a tomar.
E não tenho dúvidas sobre isso, também no futebol com certeza que ninguém gosta mais dos jogos do que os jogadores, do que os diretores, os treinadores. Filipe, agora é tempo de olhar para a frente, começar já a pensar na próxima temporada? Sim, Joaquim. Nesta casa trabalha sempre assim, como tu sabes. Nesta casa já se começou a trabalhar a próxima época, sempre com os olhos no futuro, os olhos na formação, que é o que nos preocupa atualmente. São estes 2 anos em que o nosso escalão júnior, o nosso e a nível nacional, os nossos júniores vão ter em 2 épocas desportivas, jogaram metade de uma. Toda a gente sabe que a transição mais difícil é de júnior para sénior, começar a jogar com adultos, com outro nível competitivo, outra intensidade. Alguns nunca foram júniores, não é? Alguns não foram júniores, verdade. Vamos ter que fazer aqui, estamos a tentar e a pensar nisso e encaminhar, junto também com a ajuda da Câmara Municipal de Sines. Este ano já o tínhamos feito, mas aqui numa vertente do Campeonato Sub-22 da Associação de Setúbal. Fizemos uma equipa, mas porque não tínhamos os outros escalões, podíamos meter juvenis e júniores a competir nesse escalão de sub-22, mas eu acho que esse é o caminho, a direção também, e a Câmara Municipal de Sines também, criar mais um escalão, o sub-22, porque esta época subimos 10 atletas séniores, que eram júniores ano passado, são séniores de primeiro ano. Não jogaram, não competiram, pouco treinaram. Para o ano, para a próxima época desportiva, sobem 15 atletas. São 25 atletas em 2 anos que nós não os conseguimos meter a competir, nem conseguimos escoar tanto, porque estão assim jogadores com qualidade da formação de vasta gama. E se a gente se o clube criar este escalão, nós vamos ter aqui, vai minimizar alguma coisa. Vão competir contra miúdos que estão no mesmo patamar, que não tiveram competição, e esse há de ser o caminho. Quanto ao plantel sénior, já estamos a trabalhar, a equipa técnica irá se manter, o Daniel Direito continuará a ser o nosso treinador, está tudo encaminhado para fazermos mais um campeonato para o ano. Vamos ver como é que isto se vai desenvolver. É o nosso maior receio do Vasco da Gama, é isto, a gente chegar a agosto ou setembro e ainda continuarmos nesta. Espero que não, faço votos para que isso não aconteça, mas os jogadores deste plantel, falamos com todos, estamos sempre em contacto com todos, eles vivem nos mesmos bairros, trabalham juntos, todos os dias estamos em contacto. Está oferecida a renovação a toda a gente quer continuar debaixo da gama, porque fizemos um jogo, este plantel, esta equipa técnica, esta direção fez um jogo e sabe a pouco e queremos demonstrar a nossa qualidade, porque o primeiro jogo acho que ficou patente que o Vasco da Gama tinha uma equipa agradável e a praticar um futebol agradável, e que íamos fazer mais uma vez um campeonato descansado e um campeonato para andar lá em cima. Mas já está a ser trabalhado e agora é esperar por os desenvolvimentos. A partir de segunda-feira o clube já está a ver essa situação, o departamento de futebol de formação, como é que havemos de voltar, os treinos, a formação, os séniores. Vamos aguardar sempre com muita cautela, mas queremos competir. Os jogadores estão com fome de bola, claro, mas estamos cá outra vez na luta. E este ano ainda pensam treinar ou não, Filipe? Pensam realizar alguns treinos até para manter a parte física e isso ou não? É assim, Joaquim, só posso falar a nível sénior, a nível de formação há pessoas mais capacitadas, há o próprio presidente, o Diogo do Futebol 11, o Mário João e o Márcio Madeira do Futebol 5, eles estão mais capacitados, mas a nível sénior passará sempre por a vontade dos jogadores, sempre por a vontade dos jogadores. Eles são a peça mais importante em qualquer clube, em qualquer modalidade, é o atleta. Se eles se sentirem seguros e quiserem treinar, o clube tem as portas abertas. É uma conversa que se há de ter com eles para ver o que é que vamos fazer, mas a decisão será sempre respeitar os atletas. Gonçalo, também da vossa parte, vão treinar, vão manter alguma parte física? Como é que vão fazer até à próxima época? Ao nível sénior, existe vontade em retomar o mais rápido possível os treinos. Nós achamos que é importante não voltar a parar tantos meses. Tal como disse há bocadinho, nós temos uma mistura de veterania com juventude,
E o pessoal mais velho, se estiver parado mais tempo, acaba um bocadinho por também, digamos, entre aspas, enferrujar. Portanto, era importante haver essa retoma dos treinos para que pudéssemos treinar uma vez, 2 vezes por semana e não parar tantos meses como quando estivemos parados já anteriormente. Ao nível da formação, nós temos as coisas todas encaminhadas, temos estado a trabalhar calmamente. Nestes últimos dias houveram alguns avanços. A partir do dia 19 deste mês, segunda-feira, as atividades de risco médio podem regressar. O hóquei patins está aí inserido, portanto... Vamos ver se não vamos andar para trás. O Primeiro-Ministro vai falar hoje sobre isso. Pois, mas nós, daquilo que é a nossa parte, nós temos preparado, já falámos com seccionistas, já abordámos os pais sobre estas questões. Temos os testes acalculados também. Posso dizer-te que o Hóquei Clube Vasta Gama vai assegurar o pagamento integral dos testes a toda a formação. Para começar a treinar. Para começar a treinar. O Vasta Gama vai assegurar essa condição. Já tratamos praticamente de todo esse processo. Portanto, vamos assegurar essa situação para que possamos também ajudar aqui os atletas e as famílias neste regresso, naquilo que é, pelo menos, o primeiro teste, porque temos muita vontade de regressar e eu já disse isto várias vezes. Infelizmente estamos a viver uma pandemia de Covid e a seguir já estamos e iremos continuar nos próximos meses a viver uma pandemia de psicomotricidade daquilo que é a formação do jovem atleta. E isso a mim preocupa-me bastante. Porque em clubes como os nossos, que são clubes altamente formadores, em que mais de 90% dos nossos plantéis são formados por atletas da casa, se nós não tivermos capacidade para formar e se os atletas não tiverem as condições de treino e não puderem regressar o mais rapidamente possível, teremos muitas dificuldades nos plantéis séniores. E é como o Filipe disse, por exemplo, o escalão de júnior é muito importante. Todos têm a sua importância naquilo que é a sua fase de aprendizagem e as suas metodologias em cada escalão. Portanto, na minha opinião, julgo que é urgente que o desporto possa retomar em segurança, com todas as normas que são estabelecidas e pedidas pela DGS, mas é importante que isto regresse. Não de uma forma 3 ou 4 vezes por semana, como era, mas uma vez, 2 vezes por semana. Grupos fechados, as bolhas, as coisas todas bem feitas, o pessoal, pouca gente, ou neste caso só, como é a ordem, o seccionista e o treinador cá fora, 10 atletas dentro de campo, no caso do hóquei patins, e as coisas todas organizadas para podermos regressar. Porque senão, daqui a uns anos, e se calhar vai-se refletir, podemos ter poucos atletas com pouca qualidade a surgir na equipa sénior. Isso para clubes periféricos aqui como os nossos, estamos longe, será um revés muito forte naquilo que é a qualidade dos nossos plantéis séniores, que nós, entendo eu, aqui, qualquer clube aqui da zona quer ter o máximo qualidade possível, e então teremos de trabalhar e os clubes terão que olhar fortemente para a formação e não descurar essa parte. Filipe, o Vasta Gama aproveitou, o Vasta Gama Atlético Clube também, para comprar uma carrinha, portanto, aqui a preparar também o futuro, aproveitou para comprar esta carrinha. Sim, olha, Joaquim, não é a melhor área para eu falar, que eu sou do Departamento de Futebol, mas respiro Vasta Gama todos os dias, estou dentro dos assuntos. Era uma coisa que o clube já precisava, era um ativo que o clube precisava já há bastante tempo. Conseguiu-se agora com um programa, com a Câmara Municipal de Sines, acho que mais coletividades em Sines aderiram, conseguimos comprar a carrinha. Entretanto, o futebol tem estado parado, mas o Vasta Gama não tem estado parado. Tem havido melhorias no estádio, felizmente. Já a bancada no campo bancada sintético. Nova do sintético, está-se a fazer melhorias, está-se a fechar o campo lá atrás. Não é uma obra do Vasta Gama diretamente, mas indiretamente é o nosso muro, é os nossos limites, a nossa fronteira, que é um problema há muitos anos, estádio aberto, muitas vezes assaltados, como é público, e tinha que se fechar o campo. Não faz sentido nenhum o campo ser um local de passagem, não faz sentido nenhum. E então está-se agora a conseguir fazer isso. Vai-se, em breve também, um novo campo sintético irá nascer ali. Futebol 7? De futebol 7. O futebol está parado, mas estamos nos bastidores, está-se a trabalhar juntamente com a Câmara Municipal de Sines, está-se a trabalhar para o nosso complexo, que é em conjunto aqui com o hóquei. Aquilo é o nosso complexo desportivo, é o campo da bola e o pavilhão, e espero que o pavilhão, e sei que também vai ter melhorias, porque sem melhorias a nível de infraestruturas não vamos crescer. Já é difícil esta quebra que está a haver se a gente não tiver também as infraestruturas, mas parece que está-se a encaminhar, que
vamos conseguir nesse sentido dar aqui evoluir bastante nesse sentido. Há aqui a destacar aquela bancada que era o grande sonho dos adeptos, Filipe, para sentar para ver os jogos do Sintético. Sim, já merecia, eu joguei no Vasco da Gama e as pessoas tinham, antes era aquele corrimão que estava ali, as pessoas tinham de estar ali encostadas e levavam boladas, depois agora era a rede, a situação da rede também desapareceu, pronto, ficou a metade, logo se há de ver, mas a bancada era realmente uma coisa importantíssima, bancos novos no sintético, e está-se a trabalhar bem ali para termos... Passam para o lado oposto, não? Passaram para o lado oposto os bancos. Os bancos vão então estavam do lado da escola, vão passar cá para o lado do relvado, também bancos. O relvado também agora tem um banco para o quarto árbitro também. Estamos ali a crescer, há de haver ali melhoramentos a nível de balneário, já precisamos, porque quem conhece o estádio de Vasco da Gama, e às vezes vêm ali equipas, vêm ali treinadores que foram jogadores e entram ali e dizem sempre: está tal e qual como em 1966, mas é um local que tem muita mística mesmo, e nós sentimos bem ali, é a nossa casa, mas com os melhoramentos iremos atingir outro patamar. Com o relvado natural, o relvado sintético de futebol 11, o relvado para futebol 7, portanto o Vasco da Gama fica aqui, o Vasco da Gama Futebol fica aqui com grandes condições, Filipe. Fica, isso é uma visão, isso é potenciar ao máximo a formação de Vasco da Gama. Eu sempre disse isto, os séniores para mim no Vasco da Gama é o último escalão de formação, tal como o hockey. É o último escalão de formação. Trabalha-se a formação toda para alimentarmos os nossos séniores. Porque, como o Gonçalo disse bem, é transversal nas duas modalidades. A gente estamos longe de tudo. E para ir pescar um jogador para vir jogar aqui tem que fazer bastantes quilómetros. E se a gente pode formar, que sempre formámos, tanto no futebol como no hóquei, e noutras modalidades de ensinos, é potenciar isso que a gente tem. Temos muita qualidade, muita mesmo aqui em ensinos, muita. Para 13.000, 14.000 habitantes, isto é um viver autêntico. E quanto melhores forem as infraestruturas, vamos crescer e vamos ter sempre uma mística sempre fortíssima, que é, desde pequeninos, eles agora entram com 5 anos, quando comecei a jogar a bola só começava com 10 ou com 11, o Gonçalo Noca se calhar devia dizer, eles agora com 5 anos já estão ali. Eu tenho ali jogadores que têm 25 anos, têm 20 anos de Vasco. É espetacular, e é isto que a gente tem que potenciar na nossa cidade, que é linda, e fazer tudo, principalmente a formação, os jovens de Sines terem um clube forte, e com o novo campo sintético, a criação do Sub-22, dificilmente aqui na zona alguém poderá ser maior que o Vasco da Gama. Um Vasco da Gama grande e forte para a próxima época, tanto no futebol, Gonçalo, também no hóquei. Temos um hóquei Vasco da Gama preparado e forte para a próxima época. Nós já começamos a trabalhar nesse sentido, naquilo que é, volto a dizer, naquilo que é a formação, a nossa preparação da formação, naquilo que é a nossa forma de captação de atletas. Nós estamos nesta altura a reforçar a estrutura técnica dos salões de formação, que iremos anunciar em muito pouco tempo. Estamos a reforçar essa estrutura. Vamos ter algumas novidades no seu funcionamento, naquilo que é a sua dinâmica, para formarmos cada vez mais e bons atletas. Portanto, é essa a nossa intenção. Ao trabalho e àquilo que é ao nível do plantel sénior, o nosso treinador já tem intenção e já tem já também, digamos que, a convicção do que é que precisa, e já tem a ordem para podermos começar a pensar no futuro, de forma a que o Vasco da Gama possa, na terceira divisão, fazer um campeonato digno daquilo que é a sua história. Não vamos estar aqui a dizer que ambicionamos isto ou aquilo, mas como é a história, tal como o Filipe disse, a história de Sines, do hóquei, do futebol e de muitas outras modalidades, é uma história de muita qualidade, é muita competência. Nós temos tido campeões em tudo o que é as nossas modalidades e são reconhecidos lá fora em várias outras modalidades. Portanto, no hóquei patins isso não será exceção, e nós tudo faremos para ter uma equipa forte e representar da melhor forma Sines. E eu queria também deixar já aqui a oportunidade de fazer um agradecimento ao plantel e ao staff que o acompanhou, ao plantel sénior, porque não é fácil nestas condições com que nós trabalhamos. Felizmente não fomos afetados como o Vasco da Gama Atlético Clube com nenhuma situação de Covid, mas as regras e os problemas e
no fundo, aquele medo pequenino existiu sempre entre nós. Mas os jogadores foram, agora está na moda dizer aquela palavra, foram muito resilientes, tiveram uma grande atitude, nunca viraram a cara à luta e estavam a fazer um trajeto para nós, estava a ser muito positivo. E para eles, o meu obrigado e a todo o staff que os acompanharam até aqui. Obrigado, Gonçalo. Portanto, no próximo ano o Hóquei Vasta Gama vai continuar na 3ª Divisão, o futebol vai continuar na 1ª Divisão e o Vasta Gama, como aqui escutamos, preparado, já com mais uma carrinha, com mais condições, o plantel já delineado. E reforços? Aproveito para perguntar, já está a pensar em algum reforço, Filipe? Ou reforço? Olha, Joaquim... O reforço são os júniores, é isso? Era isso que eu te ia dizer, tu já sabes como é que funciona. O meu treinador, o Daniel, já sabe os reforços, pelo menos 15 que vão subir a séniores são potenciais reforços. Ou para a equipa sénior, ou para a equipa sub-22. Os nossos reforços estarão aí e possivelmente um ou outro jogador de Sines que anda ainda aí perdido, que a gente possa resgatar. Mas neste momento o plantel que a gente tem e com os júniores e com a equipa sub-22 que vai ser um grande reforço para mim. O grande reforço do Vasta Gama para a próxima época é a criação do sub-22 ou da equipa B, que seria exatamente a mesma coisa, mas como teria na 2ª Divisão Distrital, daria mais alguma competitividade. Mas o maior reforço do Vasta Gama poderá ser essa criação desse escalão. E já agora também aproveitar aqui para deixar uma palavra de agradecimento à nossa direção, em especial ao nosso presidente, ao meu presidente Sérgio Costa, que foi a pessoa mais importante neste processo todo, desde que se começou a preparar a época dentro de uma pandemia. Tenho que lhe tirar o chapéu, porque o Sérgio foi incansável, continua a ser incansável e resolveu aqui bastantes problemas ao Vasco da Gama, sem ter grande experiência. Era vice-presidente, tivemos o falecimento do João, ele passou para presidente, não tenho palavras, um presidente espetacular, fez tudo por a gente. Depois um agradecimento à minha equipa técnica, ao meu treinador, ao Daniel Direito, que é uma coisa que eu muito me orgulho, é ter um jogador da formação com a mística, como o Daniel Direito, como aqui o Gonçalo também tem a sorte de ter, o Rui Cova, são dois, um no futebol, outro no hóquei, a nível aqui da nossa zona, e o Rui a nível nacional e internacional. Orgulha-me ver pessoas que foram formadas no clube, que são de Sines, pegarem nas equipas séniores e incutir aquela mística. Um agradecimento a ele, um agradecimento ao Paulo Viegas, também esteve com a gente, ao Ribeiro, ao Filipe Pires, ao Mário, ao nosso doutor, e depois aos nossos jogadores, que não tenho palavras para eles, foram incansáveis, passaram por momentos difíceis, foi muito difícil, tivemos jogadores em situações complicadas a nível psicológico, e um agradecimento a eles, que são eles que fazem o Vasco da Gama forte, é os nossos atletas. Um agradecimento a eles. Obrigado então, Filipe, também ao Gonçalo por terem cá estado. Obrigado. Na próxima época o Vasta Gama regressa à 1ª Divisão Distrital Setúbal com esta novidade, também uma equipa sub-22, mais um escalão de futebol. Aqui falámos também destas obras que já foram e estão a ser executadas no Estádio Municipal de Sines, e o Hóquei Patins regressa ao Campeonato Nacional da 3ª Divisão. A todos uma boa tarde, a continuação de uma boa semana na companhia da Rádio Sines.